Hello, 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 com vocês, mais um Batendo Cabelo com Rod Saulete. Aqui quem fala é o Saulete. E aqui é o Rod. E a categoria é Viva, Arrase e Pose. E chegamos no penúltimo episódio de Pose e foi um episódio muito dramático, muito tenso, muitas reviravoltas. Primeiro que ele começa com Blanca encontrando o beeper do Papi e aí Blanca acaba interrogando o Papi a respeito do motivo dele ter aquele beep e ela suspeita que ele tem esse beep porque está envolvido com drogas e esse beeper é uma forma do Lil Papi entrar em contato com seus clientes e fornecedores. Pelo nome do episódio, a gente já imagina qual é o futuro do Papi nesse episódio, né? Tanto que a Blanca, bem no começo, no primeiro episódio, quando ela aceitou ele pra entrar pra casa dela, falou que ela não tolera nada que seja ilegal. Pelo nome do episódio, que no caso seria a carta de despejo, a gente já imagina que o futuro do Lil Papi nesse episódio, depois que a Blanca acaba pegando esse bip dele. E também dá pra ter uma ideia que vai ter uma desavença entre as famílias da casa, no caso com a Evangelista e com a Abundance. Cada uma vai ter um problema diferente nesse episódio que dá a entender melhor esse nome de carta de despejo. Enquanto a Blanca dava puxão de orelha no Lil Papi, ele tentou reverter a situação, expondo, a Angel, falando que se ela se incomoda tanto com o fato dele estar traficando ou não, porque a Blanca permite que a Angel se prostitua. E é bacana que a Blanca é direta com o Lil Papi. O que a Angel faz com o corpo dela é problema dela, e no caso de você ser uma mulher trans, você não tem muitas oportunidades, então você se agarra àquilo que aparece. Então achei, assim, bem simbólico essa fala da Blanca, porque a realidade é essa, né? As pessoas adoram criticar quem acaba caindo na vida da prostituição, mas quando você é uma mulher trans que não tem muitas oportunidades, você faz o que aparece pra sobreviver. Então o Lil Papi tentar jogar a Angel debaixo do ônibus, pra poder se safar, não adiantou nada não, porque a própria Blanca deve ter seu passado aí também na prostituição pra poder entender que o que a Angel faz vai muito além da simples ilegalidade, é uma questão de sobrevivência mesmo. Também não é uma coisa assim que seja igual a droga, né? Porque droga é uma coisa, um caminho sem volta. Se você experimenta uma vez, você fica viciado e acaba se matando praticamente, né? Porque você vai depois começar a saltar, você vai ficar mais viciado, vai querer comprar mais. Enfim, não é uma coisa de prostituição. Prostituição, elas estão fazendo aquilo porque elas realmente não têm escolhas. O mercado de trabalho, naquela época ainda, então, nem era assim tão abrangente como é hoje em dia, que ainda tem lugares que dão oportunidade. Naquela época era bem mais fácil recorrer à prostituição quando era uma trans. Hoje em dia o mercado de trabalho ele é mais inclusivo, mas ainda assim tem que melhorar muito. Então se hoje em dia ele é inclusivo, mas numa quantidade muito ínfima de inclusão, imagina nos anos 80, que é algo assim muito pior. Então o Lil Papi achar que o argumento dele é válido é completamente infundado. Então a Blanca acaba que dá ultimato pra ele, né? Se ele estiver mexendo com drogas, tá fora de casa. E como Blanca já é uma pessoa que viveu muitas experiências aí na vida, então ela fica a pulga atrás da orelha e não desiste de saber, né, se o Lil Papi está ou não envolvido com atividades ilegais. Ela acaba fazendo o interrogatório com os filhos da casa dela. Primeiro ela chama a Angel, que é quando o Damon e o Rick chegam e a Angel fica falando pra eles falarem baixo pra não fazer muita algazarra, porque a Blanca tá fazendo o interrogatório pra saber se o Little Papi tá fazendo alguma coisa ilegal. E como é uma coisa de irmão, cada um tenta cobrir o outro. Aí ela chama o Damon meio que... Assim, ele meio que dá a entender que tem alguma coisa, mas esconde. Aí a Blanca já fica sem paciência e chama o Rick, porque ela sabe que o Rick, se ele tiver alguma coisa pra falar, ele vai falar, porque ele não quer voltar a dormir na rua de novo. E nessa conversa o Rick até tenta dar aquela desculpa que, mas eu não sou dedo duro, tem os códigos da rua, que ninguém pode dedurar ninguém. E a Blanca explica que isso não tem nada a ver dentro da casa. Se ele estiver fazendo alguma coisa ilegal, tá trazendo perigo também pra eles e pra Blanca. Daí o Rick acaba falando que ele realmente tá traficando, tá fazendo uma coisa no pier. E então a Blanca fica zangadíssima, sai de casa e chega no pier e pega o Lil Papi em flagrante. E nisso que ela encontra o Lil Papi traficando, os dois discutem e ela coloca ele pra fora de casa. É até tenso esse momento porque a gente percebe que não era o que a Blanca queria fazer, mas ela o faz porque ela tem que ser fiel às suas regras e principalmente proteger a sua casa, porque ela sabe que atividades ilegais traz perigo para todos. E quando o Lil Papi quebrou suas regras, ele estava colocando a todos em perigo, não só a ele, mas também a Blanca, Angel, Rick e Damon. Quando os dois estão discutindo, a Blanca, fala com o Lil Papi que ele não precisava passar por aquilo, porque era mais uma questão dele procurar outras coisas pra fazer, porque ela deu uma casa pra ele, ela deu comida pra ele, então isso é uma traição direta, na toda a confiança que ela botou nele. E o Lil Papi disse que não tem nenhuma família, que ele a vida toda foi sozinho, desde os 13 anos passando de uma casa adotiva pra outra, ou seja, ele contou um pouco da história dele, que é a história de muitas pessoas latinas, negras, pobres, que
que tentam a vida nos Estados Unidos, não conseguem e acabam tendo que se virar por conta própria para sobreviver. E o meio que o Lil Papi encontrou para sobreviver foi com o tráfico de drogas. A história dele é um meio que um pouco semelhante à da Angel e até mesmo da Blanca e outras personagens que a gente vê na série, que é a questão das oportunidades. Embora o Lil Papi tenha aí o privilégio de ser homem, cis, mas ele é latino, órfão, sem muitas perspectivas, então o que ele encontrou para poder sobreviver foi entrar no mundo das drogas. Mas infelizmente e corretamente, né, a Blanca não quer se envolver nesse mundo, então por isso que ela colocou o Lil Papi pra fora de casa. E isso foi, pra mim, um dos momentos mais tristes mesmo da série, porque a gente vem acompanhando nessa família evangelista desde o primeiro episódio, mostrando o seu valor, mostrando porque são uma família unida, bacana de se ver. Então esse rompimento acaba doendo mesmo, porque a gente tá torcendo pra que todos se deem bem na vida, pra que todos brilhem, e ver esse tipo de coisa acontecendo meio que coloca a nossa fé no futuro melhor pra eles em xeque. Enquanto está acontecendo isso com a Casa Evangelista, a Elektra ela vai ter o encontro novamente com o Dick, que é o cara que dá todas as coisas para ela. Nesse encontro ela acaba revelando que ela é uma mulher completa e o Dick não aceita isso porque era a única parte do acordo que eles tinham feito na época que ela tivesse o órgão genital masculino, que é uma coisa que ele gostava de ficar com ela. Só que ela falou que tirou, não tá mais aquendada, ela tá realmente com uma vagina nova, virgem. Ele acaba não gostando e eles têm uma discussão falando que ele vai deixar ela, que não vai voltar, que realmente ama ela, mas isso foi a gota d'água pra ele. Fora dessa discussão do Dick, é que dá pra ver que essa relação dele com a Elektra era simplesmente uma relação fetichizada. Embora ele fale que a ame, e dá pra perceber que a Elektra o ama, esse amor aí do Dick, na verdade, era um amor ao pênis que a Elektra tinha. É essa nossa sociedade falocêntrica, né? Ele não tava nem aí de verdade pra Elektra, porque se ele tivesse, ao menos tentaria entrar num novo acordo com ela, não a ter expulso como ele a expulsou. A forma com que o Dick encerrou a relação mostrou que a Elektra, no fim das contas, não tinha muito valor pra ele, além do pênis que ela carregava entre as pernas. E ele ainda falou, né, que o ato da Elektra foi um ato egoísta. E, tipo, eu só pensei, que cara babaca, como que foi egoísta ela pensar no seu bem-estar, ela pensar em se ver com outros olhos, dela, no caso, realmente realizar o seu sonho, né? E ele se sentiu traído e se sentiu desgostoso com a relação, enfim. Nessas horas dá pra ver como que é frágil você construir uma relação com alguém baseado no sigilo, baseado no segredo. Então acabou que a Elektra não tinha nada pra se resguardar, porque embora estivesse com o Dick há 10 anos, o término dessa relação não trouxe nenhum tipo de segurança financeira para Elektra. Ela simplesmente perdeu tudo. E aí, isso acabou reverberando nas suas atitudes posteriormente, né? Porque quando a Elektra volta para sua casa, House of Abundance, e encontra suas filhas ensaiando Vogue, ela chega naquele seu estado tradicional que a gente já conhece, né? Nervosa, xingando todo mundo, colocando a casa no chão. E a Elektra acaba explicando para suas filhas que ela vai ter que passar um tempo na casa com todo mundo, então ela estabeleceu novas regras. E são regras, assim, insanas. Eles têm horário para chegar em casa, não pode chegar muito tarde, não podem fazer muito barulho, só ela que pode fumar em casa, ou seja, bem ditadora, que é uma coisa que a gente está acostumado a ver em Elektra. Mas como a Elektra não vivia nessa casa com frequência, graças à relação que ela tinha com o Dick, ela tinha sua própria casa e seu próprio apartamento para poder viver. Então, meio que a Elektra joga uma bomba na House of Abundance e dá pra perceber que os seus filhos e filhas não estão nem um pouquinho satisfeitos com isso. E a gente já conhecendo o temperamento raivoso de Candy e a mente maquiavélica de Lulu, com certeza alguma coisa elas iam acabar devolvendo pra Elektra depois desse rompante de raiva que ela descarregou em seus filhos e filhas. A gente também vê, né, que a maioria dos caras, assim, ele não quer assumir a sexualidade para um outro cara. Ele tem que procurar travestis transexuais pra falar que ele tem aquele fetiche, que ele tem aquela atração por um pênis, mas só que não tem coragem de chegar num cara, porque realmente se ele fosse com um cara ia ser a mesma coisa e fica nessa coisa de sigilo. Pra mim, esse lance de ter um relacionamento, alguma coisa no sigilo com uma outra pessoa não funciona por dois motivos. Primeiro que você vai acabar pegando afeição pela pessoa. Você não vai querer ficar só trancado ou só ver a pessoa com o intuito de ficar fazendo sexo sem ninguém saber. Uma hora, um dos dois lados vai acabar cedendo e pode acontecer isso, mas só que no caso da Elektra, ela tinha um sonho de ter uma vagina, então o sonho dela era fazer essa cirurgia. Tudo bem que na série é uma coisa totalmente diferente de uma relação no sigilo com gay, lésbica e bi. Mas tem uma outra série também que eu já mencionei, que meio que conta, assim, uma relação que teve no sigilo e depois que o cara terminou de ficar com o outro, ele simplesmente matou por raiva.
de ter feito aquilo com o cara e, assim, foi uma coisa bem pior do que essa, mas só que pra realidade da Electra, ele era tudo pra ela porque ele realmente dava todas as coisas, a moradia, salário, carro, casa, mas é uma coisa assim que esse lance de sigilo pra mim não funciona em nenhum dos casos. Eu acho que depende muito da maturidade dos dois que estão nessa relação. Afinal de contas, o Dick conseguiu levar essa relação com a Electra por 10 anos, né? Então, de alguma forma, pra eles funcionaram. Mas é aquilo, tipo, eles conseguiram manter o sigilo, mas não conseguiram manter a relação por mais tempo, porque eles não queriam a mesma coisa. Enquanto o Dick queria o pênis da Electra, a Electra queria era ter uma vagina. E aí causou toda essa discórdia que os separaram. Tanto que dá pra perceber que a Electra vivia pelo Dick, que suas filhas apontam isso quando ela volta pra casa revoltada, dizendo que deu um tempo na relação com o Dick. Eles percebem que ela realmente foi largada por ele, e se está voltando pra casa é porque não tem outro lugar pra ir. Não tem nada a ver com o fato dela dar um tempo a ele ou não. Uma outra trama também que tá nesse episódio é a Angel com o Stan. E nesse episódio eles já estão numa relação mais íntima a dois. A esposa do Stan largou ele, então ele ficou com a Angel no apartamento que tinham alugado. Nessa conversa que eles estão tendo, ela sempre menciona desses lugares que ela vai, dos bailes. Então ele meio que quer conhecer esse lugar. Ele quer acompanhar ela pelo menos um dia pra ver. E ela até menciona falando que nunca tinha levado uma paquera dela. Só que o Stan diz que eles não são paqueras, eles são namorados. E ela acaba resolvendo levar ele nesse ball que vai ter, que o tema do ball era bizarro. Uma passarela desfile de coisas bizarras. Eu tenho uma relação de amor e ódio com essa relação do Stan e da Angel, porque os dois, quando estão juntos e tá tudo na paz, é muito amorzinho, é muito fofo ver os dois. Porque dá pra ver que eles se gostam. Só que, infelizmente, isso dura pouco. Os episódios anteriores sempre foi assim. Os dois tinham um momento de alegria e de felicidade, mas eventualmente acabavam tendo algum tipo de desavença que fazia com que a relação estremecesse e eles rompessem de alguma forma. Eu achei até assim válido a Angel ter voltado com o Stan, porque deu pra perceber como os dois se dão bem. E aí, quando ele se ofereceu pra ir pro baile, deu pra perceber que ele tá se esforçando pra poder entender melhor o mundo da Angel e se envolver mais no mundo dela. Porque, fora isso, os dois não fazem mais nada em comum. Cada um tá dentro do seu universo paralelo aí. E acaba que o que os dois têm é algo muito peculiar deles. Afinal de contas, a Angel não tá no mundo corporativo de Manhattan da mesma forma que o Stan não está no mundo dos balls. Então é até engraçado, né, perceber como que os dois se dão bem juntos, já que vivem realidades completamente diferentes e que não conversam de forma alguma. Mas aí, saindo desse sonho americano da Angel e do Stan, a gente volta pra casa dos evangelistas e lá nós vemos o Lil Papi indo embora. E enquanto o Lil Papi vai embora, carregando suas coisas, dá pra perceber como a Blanca tá triste. Afinal de contas, tá todos na mesa reunidos tomando café. E o Lil Papi ainda, né, pede desculpas a ela pelo que ele falou, dela não ser sua mãe, de que ele não precisa dela. Mas também declara que está arrependido e que vai se virar e tal. E aí, enquanto todos se despedem, o Lil Papi e o Rick acabam se estranhando. O Lil Papi considera o Rick uma traíra e um covarde por ter entregado a Blanca. E aí o Rick não aceita isso e acaba avançando pra cima do Lil Papi, pois ele, né, também fala que no início do namoro dele com o Damon, o Lil Papi acabou queimando o filme do Rick, dizendo que o Rick era só uma rapidinha. Então, assim, os dois acabam avançando um pra cima do outro, eles acabam sendo separados, e aí a gente percebe que há uma rachadura, assim, imensa dentro da casa evangelista. Que toda de paz, de felicidade, pelo menos a partir de agora, já não existe mais. E embora o Lil Papi realmente mereça ser punido de alguma forma, eu não curti também vê-lo sendo expulso, mas também não discordei da decisão de Blanca. Afinal de contas, essa era a regra primordial que ela tinha colocado desde que abriu as portas de sua casa para os seus filhos, e o esperado é que eles cumprissem, né? Mas, já que o Lil Papi não cumpriu, ele acaba tendo que arcar com as consequências. E é um momento também bem triste ver essa cena, porque depois que tem esse desencontro com o Rick e o Little Papi, a Angel fica olhando pra cara da Blanca, tipo, pensando, você não vai falar nada, você não vai intervir, porque eu achei meio que, assim, o modo que o Rick falou foi o modo, tipo, essa casa daqui é minha. Não deu valor pro Little Papi. Eu achei essa cena, assim, também bem chata. Mas aí o Little Papi sai, fala que vai dar o jeito dele e acaba procurando um primo que é traficante também, que ele produz droga pra distribuir, e resolve ainda ficar nesse mundo de tráfico. É foda, né? Porque quando o Lil Papi é expulso da casa evangelista, ele havia comentado com a Blanca de que seu histórico não era um histórico legal. Passou vários anos da sua vida sendo jogado de um lar adotivo pro outro.
E conforme ele também havia comentado com a Blanca, eu tenho 20 anos, só tenho ensino fundamental, que oportunidade que a vida vai me dar? Se eu não for traficar, eu não consigo nada. E aí acaba que a Blanca, ao expulsá-lo, simplesmente reproduziu o comportamento daquelas famílias que o abandonou no passado. Então é uma coisa muito foda também. Embora ela tenha mostrado, né, ser uma mãe que se importa com seus filhos, quando ela expulsa o Lil Papi de casa, esse lado materno, protetor da Blanca, a gente fica sem entender onde que ele foi parar, né? Tipo, que mãe protetora é essa que joga seu filho na rua no momento de necessidade dele? Mas também da mesma forma que também a gente consegue reconhecer o porquê da Blanca tá fazendo aquilo, sendo fiel às suas regras. Afinal de contas, se ela sempre permitisse que o Lil Papi fizesse seus crimes sem ser punido, ele não queria mudar. Mas então, quando a gente vê o Lil Papi se enfiando cada vez mais no mundo das drogas, infelizmente é uma consequência natural das coisas, né? Se ele já deixou claro que não tem estudo e que não sabe fazer outra coisa, além de traficar, o que a gente espera que ele vai fazer? Se envolver cada vez mais nessa vida. E é muito foda. E saber que o cara que o Lil Papi tá trabalhando é um antigo primo dele, dá pra perceber o porquê dele viver também passando de um lar adotivo pro outro, né? O seu passado aí sempre atormentando. E também teve o episódio que ele tava conversando com o Damon uma vez, que ele falou que não largaria essa, entre aspas, profissão pra ser, por exemplo, um garoto de programa. Pra ele dava mais dinheiro e era mais cômodo vender droga, mesmo tendo a possibilidade de ser preso, do que fazer programa com outros homens ou outras mulheres. Acaba que ele estipulou aí suas prioridades, né? E aquelas coisas com que ele se envolveria. Pro Lil Papi era melhor ser traficante do que ser um garoto de programa, como diria a Tatiana de RuPaul's Drag Race. Choices. E o drama no episódio não acaba, porque a gente volta pra casa Abundance e lá a Electra é surpreendida por suas filhas, que lhe mostram uma carta de despejo anunciando que os últimos 2 meses de aluguel de sua casa está sem ser pago, então eles vão simplesmente serem postos na rua. E aí Lulu e Candy a confrontam, falando que além de ter roubado toda a grana que elas já tinham roubado, né, do Natal, a Electra ainda embolsou toda a grana que o Dick lhe dava para poder pagar as despesas da casa, para poder pagar pela sua nova vagina. Essas foram as palavras de Candy. Então meio que elas se rebelam contra a Electra e decidem ir embora. Simplesmente se demitem da House of Abundance e jogam no ar que elas vão criar a sua própria casa. E sendo assim, a Electra que se vire para poder bancar suas despesas e manter ou não a sua casa. Afinal de contas, sem filhos, não tem como a Electra sozinha ser a House of Abundance. Então aí a gente já vê mais uma casa entrando em colapso, né? Primeiro foi a Casa Evangelista e agora a Casa Abundance perdendo seus membros e virando poeira na história dos Balls. Nesse também momento de briga, né, a Lulu acaba se impondo porque a Electra fica questionando pra onde elas vão, o que elas vão fazer. E a Lulu fala que ela vai formar uma nova casa. Ela quer ser uma mãe, porque todo mundo tem sonho, não é só ela. E ela menciona se a Blanca conseguiu com alguns centavos no bolso, por que elas não conseguiriam. E a Electra adora tirar sarro dessas coisas, dar risada na cara dela. Aquele jeito Electra de ser. Mas aí a Lulu não tá mesmo pra brincadeira, acaba saindo e acaba querendo formar a casa dela. Eu achei esse momento em que a Lulu e a Candy rompem com a Electra muito triste pela história delas mesmo e também uma ingratidão imensa desses filhos de Electra. Porque embora a Electra tenha sido uma mãe egoísta, arrogante, até mesmo malvada, ela, querendo ou não, deu uma realidade, deu uma perspectiva, deu um abrigo para esses filhos e filhas. E aí, quando a situação fica feia, ele simplesmente vira as costas pra ela. Eu achei, assim, uma ingratidão imensa. Embora a Electra também tenha plantado toda essa ingratidão e maldade das suas filhas, porque acaba que as atitudes delas são reflexo daquilo que elas aprenderam. Mas eu achei ingratidão demais, porque a Electra já tá sem nada, né? Já perdeu o Dick. E aí não consegue trabalhar, porque não sabe fazer nada. Só sabe mandar e fazer carão. Então, assim, no momento em que eles poderiam se unir, pensar em alternativas para manter a casa e tentar dar uma guinada diferente em suas vidas, elas simplesmente se jogam no mundo e, tipo, Electra, se fode aí sozinha que agora a gente abre nossa casa. Eu não curti nem um pouco, mas também entendo o lado delas. Mas é aquela coisa que a Blanca disse também pra ela no hospital, né? Ela olha aquilo que planta. Ela não demonstrava amor, afeto, carinho. Ela só chegou no momento de raiva querendo descontar em todo mundo, mas também tem a outra parte da Lulu e da Candy que não quiseram ajudá-la, né? Porque a Electra ajudou bastante elas no começo, não queriam retribuir nem isso pra ela e foram ser egoístas criando uma própria casa. Eu nem discordo do desejo delas de terem sua própria casa. Afinal de contas, a Blanca também criou sua própria casa devido às insatisfações dela com a House of Abundance.
Mas se a gente lembrar do primeiro episódio, quando a Blanca rompe com a House of Abundance, ela pede pra Electra dar sua bênção pra ela continuar seu percurso. Ou seja, dá pra perceber na postura da Blanca que ela é grata a tudo que a Electra fez por ela, e ela gostaria que a Electra compartilhasse um pouco dessa sua energia positiva para que ela desse, né, andamento com a sua casa. E isso é uma coisa que a gente não viu com Lulu e Candy. Elas simplesmente viraram as costas pra Electra e foram formar sua casa. E tipo, Electra, seu reinado acabou, se vira aí pra se manter, pra sobreviver, que agora vai começar o nosso reinado. Então achei muito, muito triste. Sem contar também que nem foi a primeira vez que elas fizeram isso, né? Quando a Electra estava se recuperando da cirurgia, as duas estavam lá no ball, querendo ser mais que as filhas da Electra, né? Mas com a Blanca, como você disse, a Blanca, ela demonstra respeito e ela realmente é grata que a Electra fez, porque mesmo a Blanca sabendo que a Electra tem um lado difícil, ela entende toda essa questão, por que ela é desse jeito. E o triste é que as portas continuam fechando pra Electra, porque depois de Electra ver suas filhas indo embora de sua casa, ela tenta, ao menos, reencontrar o Dick, e aí ela volta, né, no prédio do Dick e dá desculpa pro porteiro de que ela vai, na cobertura, buscar alguns de seus pertences. Aí o porteiro, que sempre foi muito solícito, muito educado, muito atencioso com ela, mudou sua postura completamente e diz que ela não tem permissão pra subir e que tudo que tem na casa do senhor Ford, né, que é o sobrenome do Dick, é de propriedade do Dick. Electra não tem direito a nada do que tá ali. E ela fica simplesmente sem entender por que disso, né? E aí ela, arrogante, como a gente tá acostumado, avança pra tentar entrar no elevador. E aí o porteiro é super bruto e até mesmo violento com a Electra, a colocando contra a parede e dizendo que se ela tentar avançar mais uma vez, ele vai lhe descer o cacete, porque ela é uma aberração. Eu fiquei tão chocado porque acho que essa é a realidade que a gente vive. Enquanto a gente tem algo a oferecer, e no caso o que a Electra tinha a oferecer? Ela tinha esse poder, no caso emprestado do Dick, né? Enquanto ela era uma posse, uma propriedade do Dick, ela podia fazer o que bem entendesse nesse prédio que todos apoiariam. Mas a partir do momento que o Dick tira a sua bênção de cima da Electra, ela virou uma pária social. Então a grande verdade vem à tona, né? Que todo esse amor, carinho, respeito que esses funcionários demonstraram pra Electra não passava de uma fachada, de falsidade. A tratavam bem porque, na verdade, eles estavam ali com receios do que poderiam sofrer do Dick, o verdadeiro dono aí dos privilégios, da branquitude, da heterossexualidade, da cisgeneridade e da riqueza, especialmente, e ele que permitia com que a Electra tivesse essa passagem, esse acesso aos lugares. E aí a gente até lembra, né, do segundo episódio, acesso. Então, esse acesso à Electra é negado e a gente vê ela lá, chateada, incrédula, sem saber por que seu mundo está virando de cabeça para baixo, depois de que ela decidiu fazer essa cirurgia de redesignação sexual, que era o seu sonho, e que ela achou, né, que com essa cirurgia o mundo a receberia de braços abertos, mas na verdade aconteceu o oposto. Ela recebeu muitas portas fechadas na cara e o mundo falando que não importa o que ela tem entre as pernas, ela sempre vai ser considerada uma aberração que não tem direito a nada. Sem contar que essas cenas entre funcionário e chefe, querendo ou não, acaba acontecendo até hoje, né? Porque se, por exemplo, numa empresa X, todo mundo sabe que tem uma pessoa trans ou uma pessoa LGBT, o chefe sempre trata essa pessoa com maior carinho e respeito. Só que a partir do momento que o chefe já não quer mais tratar ela com carinho e respeito, você vê que a maioria dos funcionários também acabam tratando os outros assim. Isso não é só em uma empresa, é em várias empresas. A partir... É isso, a questão do privilégio. A pessoa LGBT ela não detém privilégio algum. O que recai nela é essa proteção, esse paternalismo das pessoas cisgênero, das pessoas heterossexuais, brancas, ricas. A partir do momento que as pessoas LGBTs, especialmente as transgênero, não tem mais essa capa protetora de quem tem privilégio, elas voltam a ser párias sociais. E eu fiquei muito triste pela forma que a Electra passou a ser tratada desde que o Dick a abandonou. E ainda foi mais foda ver a nova amante do Dick chegando, mais nova, branca. O que a Electra até havia comentado, né? Que o Dick eventualmente trocaria por uma pessoa mais nova. E aí ela sendo tratada com todo o respeito e educação que a Electra estava acostumada a ser tratada. Ou seja, ela pôde confrontar esses dois mundos, né, na própria pele. Ela sempre deteve os privilégios que agora que ela perdeu, ou seja, ela nunca deteve esses privilégios de verdade, ela se tornou ninguém no mundo. E aí ver a amante chegando no prédio provou pra Electra que o tal amor que o Dick dizia ter por ela não era tão verdadeiro assim, porque ela foi trocada rapidamente.
E então, como a Electra não tem mais apoio do Dick e tampouco qualquer dinheiro para poder manter suas mordomias, ela acaba apelando para outras formas de conseguir esse dinheiro. E ela faz isso botando anúncio no jornal de que está aí, né, na pista disponível para atender possíveis pretendentes. Então ela acaba encontrando com o Joe no bar, um cara que tem o mesmo estilo de vida do Dick, rico, cheio de posses, que está disposto a manter alguém para poder lhe dar esses prazeres carnais. E acaba que esse encontro da Electra com o Joe, basicamente um encontro de negócios mesmo. Enquanto ele está lá o tempo todo elogiando os atributos físicos da Electra, ela não quer perder tempo e já vai negociando com ele. Eu quero isso, quero aquilo, e eu tenho que fazer o quê para poder conseguir isso? É meio que uma reunião de negócios, né? Porque ele é empresário e ele tá disposto a fazer qualquer coisa pra ter esses prazeres carnais. Só que ele estipula, como se fosse uma cláusula no contrato, de que ele gosta de... Chuva de prata. Pra esse tipo de fetiche, seria esporte aquático. Porque ele gosta de que a pessoa faça xixi em cima dele. Então ele menciona que a única coisa que ele queria que ela fizesse é que ele fizesse... A única coisa que ele queria que a Electra fizesse nele era fazer xixi. Só que fazer xixi com... Ele descreve, tem que mirar em certos lugares do corpo dele. Só que ela fala assim que ela não tá entendendo que ela não pode fazer isso. Aí ele mesmo assim insiste, fala que é uma coisa fácil, é a única coisa que ele pede. E ela revela que ela não tem mais o pênis, que ela já fez a cirurgia de redesignação. E ela já tem uma vagina. E aí ele acaba revelando, fala que é uma pena pra ela de não ter escrito isso no anúncio do jornal. Aquela coisa que a gente também acabou de falar, que muitas dessas pessoas têm esses fetiches, ou então elas são realmente gays e não querem ficar com homens porque é mais fácil esconder. Ou uma trans, acabam recorrendo a essas pessoas, esses anúncios para fazer esse tipo de negociação. E no fim das contas, a Electra acaba sobrando sempre, né? Porque ela acreditou que a vagina iria abrir portas, mas fechou. Porque, infelizmente, a realidade que ela vive é desses homens fetichistas que estão em busca de uma mulher com pênis. Daí eu já posso estar tirando minhas conclusões precipitadas ou não, né? Não sou psicólogo, terapeuta, seja lá o que for para poder afirmar isso com propriedade. Mas, na cabeça deles, se eles estão com uma pessoa que é mulher, mas tem pênis, eles não são homossexuais. Eles são homens que vêm a ter esse desvio de gosto. Então, estar com uma trans, estar com uma travesti, acaba assegurando a esses homens que eles ainda são homens héteros. E como a gente já sabe, né, que a heterossexualidade pode ser muito tóxica, então, para esses homens que já detêm muitos privilégios, manter essa imagem de heterossexual poderoso é algo que eles vão se agarrar com todas as forças. Electra, ao fazer a sua cirurgia, ela simplesmente eliminou da sua vida esse fator extra, que no caso seria o pênis, que seria a sua arma de atração para poder ter esses homens ricos aos seus pés, bancando as suas mordomias, seus privilégios. Então, a gente, né, percebe como que a vida de Electra dá uma reviravolta assim muito pesada e negativa. Perde casa, perde namorado, parceiro, seja lá o que era dela, e fica sem perspectiva no mundo. Porque o que ela tá oferecendo não é mais de interesse desse público que ela costumava atender, porque ela não tem o pênis, que era, né, o grande interesse desses caras. É muito, muito foda, muito triste. E aí a gente vê o Lil Papi envolvido nessa vida de bandidagem dele. Ele que até então estava acostumado a vender no Pier e nas regiões próximas, que afinal de contas era o lugar em que ele já atuava e tinha uma segurança maior para estar ali, ele acaba sendo jogado numa área mais perigosa para trabalhar. E aí esse seu primo contratante, o traficante líder no caso, diz ao Papi que ele não pode ser preso, simplesmente. Então, na sua primeira noite, o Papi acaba sendo preso. E aí a gente já fica, né, com as palavras da Blanca na cabeça, porque no momento em que a Blanca interroga o Papi pela primeira vez, ela diz que não quer que ele ligue pra ela caso ele seja preso. E aí o que acontece? Ele acaba indo preso. Então meio que as premonições de Blanca se concretizaram. E o Papi nessa vida de bandidagem acabaria pagando por isso. E pagou indo preso. A sorte dele é que no momento que ele viu que a polícia estava perseguindo ele jogou as drogas que ele tinha do mato e não pegaram ele assim com as drogas. Aí o primo dele acabou indo lá na delegacia para buscar ele de novo e falou assim que ele ia fazer um trabalho mais leve, não envolvia tanta exposição como ele estava nesse momento. Então meio que o primo do Lil Papi acabou dispensando ele, né? Dizendo que você vai ter que dar um tempo aí, porque, né, agora que você tá avisado, você vai comprometer meus negócios. Então depois a gente vê como você se encaixa aí nos nossos trabalhos. Ou seja, né, primeiro o Lil Papi é expulso do Salve Evangelista e agora também é expulso da boca de tráfico. Coitado, né? Sem perspectiva de nada. Vai acabar tendo que se prostituir, que é uma coisa que a gente já sabe que pra ele não rola.
E o engraçado é que esse episódio inteiro praticamente foi só expulsão, né? Expulso daqui, outro saindo dali. Não, sim, tipo, esse pra mim foi um dos episódios que teve maiores reviravoltas na história, porque toda hora era um choque, assim, diferente. Nesse clima, né, de expulsão, de reviravolta, uma coisa que se mantém certa, que é Lulu e Candy nesse desejo delas em fazerem a própria house. E acaba que, num bate-papo entre elas, a Lulu, que joga isso na roda, né, de que ela quer fazer uma casa, mas que seria uma casa diferente das outras, que seria uma casa com duas mães. Então ela propõe pra Candy fazer parceria com ela. Elas seriam as duas mães responsáveis por essa casa nova. Enquanto a Candy duvida da capacidade delas, né, de fazer uma casa nova, a Lulu é enfática. Se até a Blanca, com 2 centavos, conseguiu fazer uma casa, que atualmente é relevante, porque a gente não conseguiria fazer com mais grana que ela ainda. Então acaba que as duas decidem, né, levar em frente essa ideia de ter sua casa própria, já que a House of Abundance foi extinta. Nessa conversa que elas estão tendo lá no bar, de fazer essa parceria, essa nova casa, a Candy, ela dá uma ideia de nome, a Casa da Fabulosidade. E a Lulu fala que não, que esse é um nome muito gay pra ter o nome de uma casa. E daí a Lulu vem com um nome que na tradução literal seria Casa das Poderosas, que é House of Ferocity. Depois desse brainstorm de nomes, elas resolvem recrutar as pessoas, que seria o Cub e o Lemar, que são os irmãos dela, uma das meninas que eram da loja de roupa, que no caso é a Digli Caliente. Aí elas resolvem também recrutar a Afrodite, que aparece no 5º episódio, que a Electra chama ela pra conversar, e mais algumas outras pessoas. Dá pra ver que realmente a casa delas vai ser ferocity, porque elas estão com sangue nos olhos pra poderem mostrar o seu valor, pra poderem mostrar que elas também têm ideias bacanas e que estão cansadas de só reproduzir a ideia de uma pessoa megalomaníaca egoísta, no caso, né, fazendo referência à Electra. E que elas também representam o novo, que a Electra é o velho, é o passado, e que elas representam o novo. Para isso, elas vão recrutar as melhores pessoas que tem disponível no mercado. Eu achei bem bacana a ousadia delas. Pelo quem já viu delas trabalhando sozinhas, dá pra perceber que elas têm potencial de serem uma casa nova e lendária também, fazendo a sua jornada épica que nem a da House Evangelista. Mas é aquela coisa, né? Se você faz tudo assim, sangue nos olhos, às vezes pode não dar tão certo. O problema é a forma com que esse sangue está pulsando nos olhos, né? Porque a gente viu que a Blanca estava com sangue nos olhos desde o momento em que decidiu criar sua casa. Mas ela tinha planos além. E sangue nos olhos dela, no caso, seria o foco, seria a determinação de fazer uma casa lendária. Mas no caso da Lulu e da Candy, a gente percebe que é mais uma necessidade de provar que são melhores que a Electra, como se fosse uma necessidade de vingança, né? E acaba que quando você nutre sentimentos negativos para poder conquistar um objetivo maior, de fato, nesse percurso aí, alguma coisa pode dar errado. Você acabar colhendo coisas negativas também. Aí a gente volta pra Casa Evangelista, onde o Damon tá lendo as coisas dele, uma revista, e o Rick chega como se não quisesse nada, fazendo um carinho, querendo chamar a atenção do Damon, e o Damon fala que não quer, ele não tá bem. Ele acaba expondo que ele não gostou do jeito que as coisas foram resolvidas. A Angel também chega no quarto, fecha a porta, começa a falar que o que ele fez com o Little Papi foi uma falta de respeito, que não era pra ter feito aquilo. Eles são uma família, a família era pra ficar unida. E a Blanca tá do lado de fora escutando toda essa algazarra que eles estão fazendo. Aí a Angel acaba culpando ele e a Blanca se alguma coisa acontecer com o Little Papi, porque foi a decisão da Blanca, só que motivada pelo Rick. Deu pra perceber que a Angel estava realmente furiosa com o que aconteceu, deixando claro pro Rick que ele era o culpado pela destruição da família deles, que o Rick acabou com a Casa Evangelista. E eu achei, assim, muito pesado essa responsabilidade em que a Angel colocou nas costas tanto do Rick quanto da Blanca. Porque, embora eu acho que todos tenham culpa nessa história, afinal de contas, o Rick que denunciou o Lil Papi e a Blanca que, sendo a mãe da casa, tinha o direito de fazer o que bem entendesse. Mas acaba que tanto o Damon quanto a Angel passam a mão na cabeça do Lil Papi, né? Porque em nenhum momento a gente vê os dois criticando o Lil Papi, falando que ele estava errado em traficar. Porque, ok, a gente entende que a realidade dele acabou obrigando a traficar para sobreviver. Só que nesse caso, ele também tem culpa por estar traficando e fazendo alguma coisa legal. Então eu também não achei assim que a Angel e o Damon foram justos com o Rick e com a Blanca. Porque embora cada um ali estivesse tomando as decisões que tomaram devido a seus interesses próprios, mas vários ali têm sua carga de culpa, então não dá pra eximir o Lil Papi do que ele fez de errado, porque ele tem culpa no que fez. Então é uma situação muito delicada de todos os lados. E por conta desse momento em que os filhos de Blanca estão lá discutindo,
a Blanca resolve pedir conselhos pra Helena St. Rogers. Ela vai na escola e pede um momento pra conversar com a Helena. E ela diz, né, que não sabe o que tá fazendo, afinal de contas, ela esperava estar fazendo melhor para seus filhos, mas nesse momento, depois de ter expulsado o Lil Papi, ela está confusa quanto ao seu papel de mãe, quanto ao seu papel em ajudar seus filhos a seguirem, a trilharem um caminho na vida que eles querem seguir. Eu achei também legal esse momento da Blanca aí pedir a opinião da professora, porque lá no primeiro episódio a gente viu que a Blanca, ela sempre se esforçou pra colocar o Damon lá na escola, sempre insistiu com a professora, e a professora também sempre chamava a Blanca caso tivesse algum problema. Daí a Blanca, ela foi conversar com a professora pra ter uma opinião do que ela ia fazer, porque ela sabe que tem que ter momentos que ela tem que ser dura, rígida com os filhos, mas não sabia qual era, assim, o limite que podia chegar. E a Helena, ela fala assim que cada um tem uma maneira de lidar com aquelas coisas, e meio que dá a entender pra ela dar uma segunda chance pra ele se redimir, pra fazer alguma coisa que mude o pensamento dele. Eu achei de uma sacada muito bacana esse encontro das duas, porque, de fato, elas têm muito a aprender e a dialogar uma com a outra, porque, de certa forma, a Helena acaba sendo uma tia pro Damon, né? Então ela tá um pouco a par da realidade deles, então acho que depois do Pray Tell, ela seria a pessoa mais aconselhada mesmo pra Blanca pedir ajuda, pedir conselhos. E eu achei muito bacana o bate-papo das duas quando a Helena fala pra Blanca que só o tempo vai dizer se ela fez a escolha certa ao mandar o Lil Papi embora. E que a decisão da Blanca foi motivada pelo que ela acreditou ser o melhor para proteger sua família, seus filhos. Afinal de contas, tráfico de drogas é crime, e que se ela não tivesse expulsado o Lil Papi, isso abriria precedentes para que crimes mais graves até fossem cometidos pelos seus filhos. Então, quando a Blanca se impõe e expulsa o Lil Papi, ela deixa claro que não. Na minha casa eu não aceito, eu não tolero nenhum tipo de crime, e se vocês quiserem continuar aqui desfrutando de tudo que eu lhes proporciono, vocês vão ter que seguir minhas regras, tendo essa como a principal a ser seguida. E acaba que a Helena encoraja a Blanca dizendo que ela tem compaixão e integridade, né? E isso são características, são qualidades formidáveis para uma mãe. Então achei, sim, uma coisa muito fofa mesmo. E era o que a Blanca estava precisando ouvir, né? Afinal de contas, os filhos de Blanca se dão bem com ela, sempre elogiam, mas é bom para a Blanca ouvir isso de fora, porque é sinal de que o que ela tem feito está tendo resultado. E as pessoas de fora estão percebendo esse resultado positivo no comportamento, nas conquistas de seus filhos. Aí a Angel leva o Stan pra conhecer o Ball, a cena que ela frequenta. A primeira impressão assim, que ele tem do lugar é uma coisa totalmente... A gente vê que ele tá totalmente fora da zona dele, ele não tá se sentindo tão bem. E também a gente vê que ele também não é tão bem recebido no baile. As pessoas olham pra ele com aquele olhar de tipo, você não é daqui, o que que você tá fazendo aqui? Que foi mais ou menos o mesmo jeito que olharam pra esposa dele quando ela foi conversar com a Angel, procurar a Angel lá dentro. Só que é aquela coisa também de... igual que tem em boate. Se tem uma pessoa que vai de um jeito diferente das pessoas que estão frequentando certa boate, todo mundo vai ficar olhando pra cara daquela pessoa falando, tipo, o que que você tá fazendo aqui? Você não tá, assim, vestido do mesmo jeito que a gente, porque ele vai de um jeito bem formal, não é um jeito, assim, dele, das pessoas dali se vestirem, que as pessoas se vestem do jeito que elas se sentem bem, são livres, vestem roupa feminina, masculina, independente do que for. Aí ele meio que sente essa pressão de que ninguém tá gostando da presença dele ali. Quando o Stan havia se oferecido pra ir no ball com a Angel, eu achei que seria uma das melhores reviravoltas da série, que o Stan ia perceber que os balls são ambientes bem legais, bem bacanas pra poder estar, e aí ele ia se envolver cada vez mais com a Angel, cada vez mais com a sua realidade, e ia acabar curtindo isso e se permitindo mesmo, e até mesmo revelando pro mundo que ele é um homem que gosta de uma mulher trans e que ele iria lutar por esse amor. Mas eu acho que foi mais no lado Disney, esperando que as coisas melhorassem, porque a gente viu que não foi isso, né? O Stan se sentiu muito deslocado ali e acabou que pressionou a própria Angel pra ir embora logo. A Angel meio que insistiu pra ficar, pelo menos até o desfile dela, e acabou que foi isso mesmo. Ficaram pro desfile dela e eles foram embora. E nesse momento em que eles foram embora, o Stan acaba pedindo pra poder sentar, pra poder colocar as ideias no lugar, e ele abre o jogo pra Angel. E fala que acreditava que no ball ele ia se sentir bem, ia se sentir acolhido, mas ele percebeu que estava deslocado. E no fim das contas ele percebeu a dura verdade, que o sigilo dele e da Angel nunca foi um problema. Na verdade era o sigilo que mantinha os dois juntos, que a única coisa em comum que os dois tinham era esse segredo, porque ele viu que cada um vive numa realidade completamente diferente e que, infelizmente, essa realidade não o abraçava de nenhum dos lados, seja no mundo corporativo, seja nos balls, e que no fim das
das contas ele se sente deslocado no mundo. Eu fiquei com pena dele, que eu acho que talvez esse seja o sentimento de muitas pessoas que acabam vivendo essas vidas duplas, esses sigilos. A pessoa não se sente ela completamente, seja vestindo essa sua fantasia de heterossexual, tradicional, com sua família bonitinha, que é esperada pela sociedade, mas de certa forma também, tirando os prazeres carnais, também não se sente contemplado quando se envolve com pessoas LGBTs. E eu acho que essa meio que é a situação do Stanley. Ele não sabe onde que ele tá, e acaba que sempre é a Angel que sofre, né? Porque essa confusão toda sempre faz com que a Angel, de alguma forma, acabe sobrando. E acaba que a Angel sobrou muito quando ela voltou pra casa e viu que o Stanley tinha ido embora mais uma vez, levando todos os seus pertences, inclusive levando os móveis da casa embora. Ou seja, foi muito escroto. Voltou pra Angel, tentou levar uma vidinha de namorados, e no fim das contas, quando ele sentiu a pressão de que nem nos balls ele pertencia, ele foi embora e deixou a Angel na mão. E dessa vez sem nenhum tipo de despedida, sem nenhuma carta, arrasando mais uma vez com o coração da Angel, coitada. No início do episódio que eu fiquei feliz vendo os dois super bem, super alegres, se amando, nesse final eu fiquei puto com o Stan mais uma vez, de fazer a Angel de trouxa. E agora, pelo menos eu, já não quero mais nem saber de Angel com o Stan, nem que ela queira voltar com ele ou que ele queira voltar com ela, porque ele já deixou bem claro que aquilo não é uma realidade pra ele. Então, se ele quiser voltar com ela, vai ser aquela coisa de sigilo tudo de novo. Só vão ficar dentro de casa, não vão querer sair pra ir nesses locais, ou se quiserem sair pra ir a algum local, vai ter que ser um local que o Stan esteja confortável, que são aqueles locais bem chiques, bem heteronormativos, né, que ela teria que ser. E não combina muito bem com ela, porque ela não é desse tipo de, eu quero ficar na minha. Ela quer ser vista, ela quer elogios, né? A maior parte do ball é você ser elogiado também e ganhar as premiações pelos elogios. Eu depois disso fiquei com ódio do Stanley. Pra mim foi assim, chega Stan, para de fazer Angel de trouxa, você não a merece, então deixa a Angel em paz. Porque é isso, né? Ele some e depois aparece, mexe com ela e a coitadinha acaba se rendendo a ele e volta pra esse círculo vicioso. Outra expulsão do episódio foi essa. A relação do Stan e da Angel mais uma vez chegou ao fim, e dessa vez nem a casa mais em que os dois viviam ela tem acesso. Stan foi tão sacana que dessa vez não só levou seus pertences embora, mas também levou todos os móveis da casa embora. E como o drama nesse episódio é bobagem, acaba que a Blanca vai atrás do Lil Papi e tenta acertar as coisas com ele, né? Explica que ele errou sim em ter traficado, mas que ela está disposta a recebê-lo de volta desde que ele se comprometa a não mais vender drogas. E então o Lil Papi dá a facada na Blanca dizendo que não, ele não precisa voltar pra casa dela, afinal de contas agora ele tem 2 mães. E aí a Blanca não entende que história é essa de 2 mães e ele revela que vai fazer parte da House of Ferocity, a casa da Lulu e da Candy, e as duas aparecem e começam a gongar a Blanca e humilham a Blanca mesmo, dizendo que elas não queriam jogar um filho delas na rua e que elas estão recrutando novas pessoas e que é pra Blanca tomar cuidado porque elas vão ser uma ameaça à House Evangelista. Elas tentam até jogar meio que um shade pra cima da Blanca, mas a Blanca não dá muito ouvidos pra ela. Também, de certa forma, é triste ver a Blanca, né, sendo trocada até pelo Little Papi, mas a gente entende que ele fez isso por um momento de raiva. Só que na outra casa a gente vê que ele também não tá confortável porque ele tá sendo meio que tratado como capacho. As meninas sempre ficam pedindo nesse episódio pra ficar pegando bebida pra elas, tipo, vai lá dentro, pega uma bebida, que era o que a Electra fazia com elas, né. Aí agora elas só tão meio que passando esse comportamento agressivo pra frente. Exatamente. Quando elas disseram que iriam criar a Casa of Ferocity, eu esperava uma casa assim, realmente feroz, cheia dos looks tombadores, sempre elas desfilando por onde passavam, mas o que elas têm mostrado nesse início de Casa of Ferocity é a parte pior da Electra. Esse comportamento arrogante, malvado, mandão, ditador. E quando elas colocam o Lil Papi pra ficar fazendo essas tarefas subalternas, dá pra ver que elas o escolheram pra entrar na sua casa, basicamente pra poder atingir a Blanca e ter aí um empregado pra poder fazerem suas mordomias. Então, meio que o episódio acaba com esse sentimento, tipo, de putz, tudo foi construído até aqui e agora foi jogado no ar. Simplesmente chegamos na reta final de Pose sem saber o que nos espera, porque o penúltimo episódio foi uma reviravolta atrás da outra. Foram as relações acabando, seja do Dick com a Electra, seja da Angel com Stan, seja das próprias casas, né, com a extinção da Casa of Abundance, e por fim também esse atrito que colocou em xeque a formação da House Evangelista, ou seja, não sabemos o que nos espera no último episódio, mas com certeza vai ser muito drama, vai ser muita emoção também. Deu pra perceber que as coisas não vão simplesmente ficar como estão. Nessa última interação da Blanca com Lulu e Candy, ela deixa claro que agora é uma questão de honra pra ela recuperar o Lil Papi pra sua casa.
Sem contar também, né, que o episódio acaba com a cena que a Elektra, ela acaba tendo que voltar pra fazer aqueles shows de striptease que a Angel tava fazendo pra poder sobreviver nessa nova fase da vida dela. Sim, acabou que a Elektra foi a que mais sofreu em todo esse episódio. Depois que foi largada pelo dia que ela perdeu toda a grana, todas as mordomias que ela vinha cultivando em suas vidas, e acabou tendo que se submeter à prostituição pra poder sobreviver nesse mundo cruel, né? Que uma pessoa trans tem que sobreviver. O que restou pra ela foi vender o corpo. O que a Blanca havia comentado com o Lil Papo no início do episódio também. O que uma mulher trans faz com seu corpo é problema dela. E então acaba que é isso. A Elektra faz aquilo que é preciso pra sobreviver. Eu fiquei com pena, muita pena da Elektra, porque embora ela fosse chata, às vezes, louca, arrogante, eu gosto dela e achei muito triste esse fim, aparentemente, que sua vida tomou. Agora basta a gente esperar pra ver o último episódio e ver como que vai finalizar esse ciclo, né, dessa primeira temporada. Valeu mais uma vez por nos ouvirem, sigam nossas redes sociais. Aqui quem falou foi o Saulete. Aqui foi o Rod. E esse foi mais um Batendo Cabelo com o Rod Saulete. Até o próximo, beijão.